a lenda mais popular do Dinosaur World Mobile. Devastator é extremamente conhecido na comunidade de DWM e talvez seja a lenda mais popular até os dias de hoje, juntamente de Unknown, Bloody Crusher e Cave Diggler. Devastator é um Megaraptor preto um pouco maior do que o normal, com a sua mão vermelha, ponta da cauda vermelha e as suas cristas perto dos seus olhos também são vermelhas. Muitas pessoas assimilam Devastator ao Indoraptor da franquia Jurassic World, e eles realmente são muito parecidos. Em vários aspectos, eles se assimilam por causa da sua cor e as suas características, como por exemplo, poder andar de quadrúpede, ou seja, andar de 4 patas. No primeiro vídeo sobre Devastator que eu fiz no canal, eu citei uma teoria. A teoria que Devastator possuiu um pteranodonte e conseguiu fugir da erupção volcânica do primeiro mapa do Dinosaur World Mobile. Quem não sabe, antes dessa nova versão do mapa do DWM existia uma antiga, e nesse mapa antigo existia um vulcão. A teoria diz que esse vulcão entrou em erupção e Devastator teve que possuir um pteranodonte para conseguir fugir para outra ilha, assim como os dinossauros fizeram. Eles nadaram e nadaram até chegar nessa nova ilha, a Coast, que lançou em novembro de 2021. E Devastator não é coisa nova, ele é muito conhecido pelos jogadores antigos, principalmente pela galera que já é fã aqui do canal e viu todos os vídeos de lendas do canal. Ele é bastante citado, é um dos mais importantes na história de creepypastas do DWM. Talvez o mais importante, porque ele foi a primeira creepypasta. Creepypasta ele não é realmente uma, mas as pessoas viram o seu design assustador e assimilaram ele com uma creepypasta. Porque, originalmente, Devastator não seria uma lenda, uma criatura do horror. Eu acho que todos aqui sabem que Invictus, ou melhor, The Immortal, é o criador do DWM. E para a galera conseguir reconhecer ele, ele criou um próprio dinossauro, que é o Devastator, que somente ele poderia usar. Tem até um vídeo do Fera, que eu vou deixar aqui na descrição. O Fera conseguiu encontrar o The Immortal jogando com o Devastator. Mesmo o Devastator originalmente não sendo uma lenda, mesmo assim ele consegue ser bem assustador. Ele é uma criatura bípede, anda que nem um ser humano, mas também pode andar quadrúpede, igual a outros animais. Agora chegou a hora de contar a história de Devastator. Como eu citei, Devastator é um Megaraptor, no entanto essa é uma espécie de dinossauro que não está no jogo. Não é por isso que na verdade ele foi criado por dragões. Antigamente existia um dragão também, que só o The Immortal poderia usar. Também existem vários vídeos sobre ele, mas depois da update da The Coast, o dragão nunca mais foi visto. Mas bem, Devastator tinha mais 2 irmãos. Quando seus pais saíram para caçar, eles foram mortos por giganotossauros. Então os filhotes acabaram ficando sozinhos na caverna. Famintos, eles saíram para caçar e encontraram alguns velociraptores. Mas nesse ponto, Devastator já estava possuído. A gosma preta tinha infectado o ovo dele, o ovo onde estava Devastator, e assim ele acabou virando uma criatura maligna. Somente o seu olhar era uma sentença de morte. Ele acabou matando facilmente os Velociraptors, sem nem saber que tinha um espírito dentro do seu corpo. Mas bem, eles cresceram, cresceram e cresceram, e então foram procurar os seus pais. Devastator estava extremamente possuído, mas não tinha controle do seu corpo, e acabou matando seus irmãos. Dizem que ele ainda vaga pelo mapa, principalmente por causa da teoria do Pteranodon. No novo mapa The Coast existe uma caverna. Uma caverna bem pequena, mas dá pra ficar ali numa boa. Então existem relatos que o Devastator mora ali. Só está esperando o momento certo para agir. E aí, você ainda acha que o Devastator tá vivo? Mesmo depois que Unknown matou ele?
tem muitas chances dele ter voltado à vida. Até porque ele é uma criatura bem poderosa. Um inscrito uma vez me contou uma teoria que Octodus e Devisor estavam relacionados. Realmente, eles são muito parecidos. Sua cor principal é preta e seus detalhes são vermelhos. E ambos são bem difíceis de encontrar. Mas bem, esse foi o remake do vídeo do Devisor e Karshar, uma das lendas mais bizarras do Dinosaur World Mobile, que inclusive foi uma das primeiras que eu gravei no canal, e eu estou fazendo um remake daquele vídeo. Bloody Karshar é um Carcharodontosauro totalmente vermelho, somente com suas listras e olhos pretos. Ele é muito maior do que um Carcharodontosauro normal, tendo mais ou menos 1,5 metro a mais do que um Carcharodontosauro normal. Bloody Karshar foi descoberto pelo youtuber Icev, onde teve o seu primeiro vídeo revelado. Ele é uma criatura paranormal, onde pode afetar diretamente o seu jogo. Pode deixar as coisas vermelhas como grama e o céu. O Bloody Karshar pode contar com uma criatura inofensiva, porque quando ele encontrou o youtuber Icev, ele não fez nada, apenas ficou olhando. Diferente das outras lendas, ele é uma criatura pacífica e que não aparece muito. E é por isso que é meio complicado de achar ele. Mas se você quiser encontrar ele, toma muito cuidado. E não se aproxime muito, porque talvez ele se sinta ameaçado. Existe uma teoria onde Devisor possuiu um Carcharodontosauro do mesmo jeito que possuiu aquele pterodáctilo. E depois disso, ele procurou vingança do Devisor, mas infelizmente não encontrou. Então mesmo assim, Ankh não conseguiu matá-lo. Existem rumores que o Bloody Karshar ainda vaga pelo mapa, observando as pessoas. Mas vamos para o que interessa. Como invocar o Bloody Karshar? Bem, não existem realmente formas de invocá-lo, mas quando o seu jogo estiver bugando, com a tela toda vermelha, a grama e as árvores todas vermelhas sangrentas, parabéns, você encontrou ele. Muitas pessoas continuam tendo medo dele, mas se encontrarem a criatura, realmente vão ver que ele não é uma criatura mau. Ele só quer vagar pelo mundo, observando e querendo interagir com as pessoas, mas pelo seu visual esquisito e amedrontador, ele nunca consegue. Fique atento, porque o próximo remake de lenda que eu vou fazer vai ser o Devisor. Uma criatura muito mais assustadora que Devisor e Bloody Karshar. Estou aqui para contar mais uma lenda do Dinosaur World Mobile, e essa aqui é a minha favorita, mano. Depois que eu descobri essa lenda aqui, eu gostei muito, então eu vou fazer aqui um vídeo dela para vocês. Mas antes, muito obrigado pelos 700 inscritos, eu tô muito feliz mesmo, e sem vocês eu não teria tudo isso. Então, obrigado, vocês são minha vida. Ankh não, é uma criatura totalmente azul, com um rabo bem curto, braços com apenas 2 dedos, longas pernas e uma cabeça bem achatada com quase nenhum focinho, olhos bem grandes e arredondados e uma boca muito para baixo, como se ele estivesse triste. Ankh não foi avistado pela primeira vez no novo mapa quando ele foi lançado. O jogador estava explorando a costa normalmente até que ele ouviu barulhos. Esse barulho estava vindo direto da floresta. Ele foi checar, mas não viu nada. E quando ele estava indo embora, Ankh-Não apareceu atrás dele. Ele correu muito, assustado, mas Ankh-Não conseguiu alcançá-lo. Então, com medo, ele saiu do jogo e a criatura nunca mais foi avistada. Existem teorias que ele mora nessa nova ilha há muito tempo e não gosta de visitas. Mas depois que os dinossauros migraram para essa nova ilha, ele ficou escondido, não querendo que os outros dinossauros percebessem ele, mas acabou ficando famoso por causa desse jogador que encontrou ele. Não se sabe todos os poderes dele, mas é possível que ele tenha um grito alto que atraia predadores para cima dele e ele mata os predadores brutalmente para conseguir comida. Ankh é uma criatura solitária, sem amigos, sem família, sem ninguém, apenas ele vagando pelo mundo ou pelas cavernas se escondendo. Muito provavelmente, depois da chegada de Devisor na nova ilha, ele descobriu que tinha uma outra entidade paranormal na sua ilha. Então, ele matou facilmente o Devisor, arrancando a sua cabeça.
Poucos avistamentos sobre o Ankh não existem, apenas um vídeo do youtuber Slime Hacks. Inclusive eu pedi a permissão dele pra gravar esse vídeo e ele deixou de boa. Ele é muito da hora, mano, gosto muito dos vídeos dele, recomendo você assistirem os vídeos de Dinosaur World do Slime Hacks. Ankh muito provavelmente é uma entidade que ficou presa na ilha e tá pedindo ajuda pra conseguir sair, mas não consegue. Ele só quer ser livre e quer ir pro céu com a sua alma. Mas tem alguma coisa prendendo ele. O que será que ele tá prendendo? Não sabemos. Mas tem alguma coisa que não deixa ele em paz. Então, se você estiver vagando pelo mapa, tome cuidado para não deparar com uma caverna, porque pode ser o Ankh. Swimmer, o nadador noturno do Dinosaur World Mobile. Uma criatura muito mais assustadora que os outros e que só apareceu uma vez. Night Swimmer é um pliossauro totalmente preto com uma mandíbula que abre em duas partes e uma vela óssea bem parecida com um espinossauro com detalhes vermelhos. Ele aparece nas trincheiras do mapa, lá no oceano, e se alimenta principalmente de prognatodons indefesos. Ele tem mais ou menos o tamanho de um espinossauro, tendo um comprimento imenso, muito maior do que um pliossauro normal. Ele tem olhos pretos esbugalhados para fora e dentes afiadíssimos que podem cortar pedras facilmente. Ele é uma criatura criada pelo Devisor, sendo um tipo de soldado para tentar dominar os oceanos da ilha. E muito provavelmente criou outras criaturas para dominar a superfície terrestre da ilha. Ou até partes no subsolo, como o Void King. Ele tem uma aparência assustadora, mas vive se escondendo, não querendo ser visto, assim como Ankh. Mas ele é um ótimo caçador, muito rápido, atingindo 60 km por hora embaixo d'água. Ele mata os prognatodons, tirando suas nadadeiras, impossibilitando eles de nadar para fugir, e depois ele arranca sua cabeça e alimenta dos órgãos interiores. Uma criatura fria e cruel, que não mata por instinto, mas sim por crueldade, assim como seu pai, Devisor. Assim como seus irmãos, Cave Dweller e Void King, eles têm apenas um objetivo, que é dominar as ilhas do mundo e matar todos os dinossauros que tem lá. Mas Ankh não deixa isso e protege a sua ilha, derrotando todos os monstros que invadem lá. Mas ele nunca conseguiu derrotar o Night Swimmer, porque ele é um nadador e Ankh não sabe nadar. Por isso ele está vivo até hoje. E Cave Dweller provavelmente morreu na ilha antiga por não ter seus poderes psionicos, como seu pai Devisor. E muitos não sabem, mas sim, Devisor e Cave Dweller são criaturas diferentes. Enquanto Devisor é um Megaraptor preto com detalhes vermelhos, Cave Dweller é um Mapussauro totalmente preto que vaga pela caverna, assim como seu pai. Night Swimmer significa nadador noturno, isso porque ele só aparece nas trincheiras e raramente na superfície. O primeiro avistamento da criatura foi feito por John. Ele estava normalmente jogando com Prognatodon, explorando as trincheiras e o oceano, porque ele era um jogador novato e não sabia muito do mapa, até que ele avistou uma criatura. Ele achava que era um jogador, então se aproximou para fazer amizade. Mas quando percebeu, era uma criatura enorme, com um chifre e uma placa óssea nas costas, como a de Spinos. John correu, mas a criatura conseguiu alcançá-lo. Então, ele saiu do jogo, mas o seu celular pifou, explodiu do nada. Então todos os eletrônicos da casa desligaram. Ele ficou no escuro, e então sua TV ligou de repente. E lá estava o Night Swimmer dizendo para ele correr. Então com isso, Night Swimmer é muito mais poderoso que Void King e Cave Dweller, podendo se conectar com a nossa realidade. Assim como a criatura Red, do jogo Godzilla Ness. E então, todos os eletrônicos voltaram,
Mas quando ele foi checar o seu celular, ele estava todo quebrado. De repente, Night Swimmer apareceu de novo na TV e fez contato direto com John. Ele mandou John correr tanto. Ele saiu de casa e foi para a rua de madrugada. Ele fugiu e do lado da sua rua onde ele morava tinha a praia. E quando ele olhou para a praia, ele avistou algo. Era a barbatana de Night Swimmer. Então, se avistar o Night Swimmer, não adianta sair do jogo, pois ele vai te encontrar mesmo na vida real. Void King, uma criatura muito mais bizarra que as outras e muito menos conhecida, mas muito assustadora também. Void King é descrito como uma criatura com 6 patas, um longo rabo e sem olhos visíveis, e com essas patas ele consegue se manter em pé, mesmo de ponta cabeça no Void. Ele foi criado por Deathstar, assim como seus irmãos Night Swimmer e Cave Dweller, cada um dominando cada parte da ilha. Night Swimmer dominando os mares, Cave Dweller dominando a terra e Void King dominando a parte interior da ilha. Pouco se sabe dessa criatura, mas no universo que eu criei, o universo das creepypastas, depois que Void King foi criado por Deathstar, ele tentou batalhar com seus irmãos para ser a única criatura sobrenatural de lá, mas foi expulso e começou a morar no Void da ilha, tentando matar todos os pterossauros que iam para lá investigar. Depois que ele foi expulso, Night Swimmer e Cave Dweller cresceram e tentaram procurar ele para uma revanche. Mas depois que a ilha pegou fogo, eles tiveram que fugir para a outra ilha. E Void King, sabendo disso, também migrou para outra ilha. E provavelmente agora ele está no Void da nova ilha, a Costa. Unknown, sabendo que Void King está na sua ilha, usou seus poderes psionicos para conseguir flutuar até lá e eliminar Void King. Então, uma batalha intensa aconteceu e Unknown conseguiu vencer. E pouco se sabe do que aconteceu na batalha, mas apenas um registro de Unknown e Void King batalhando. E também, depois que Deathstar descobriu, ele tentou derrotar Unknown, mas acabou com o seu fim que vocês já conhecem. Agora, onde será que estão Night Swimmer e Cave Dweller? Será que eles estão tramando? Cave Dweller, uma criatura muito bizarra que morava na caverna, assim como seu criador Deathstar. Uma outra lenda do Dinosaur World, muito assustadora. Cave Dweller é um Kelmaesauro totalmente preto, com dentes afiados, um olho branco brilhante. Ele vaga pela caverna, matando todos os dinossauros que entram lá. Depois que a ilha antiga pegou fogo, ele foi obrigado a migrar para a outra ilha, morando nas cavernas que existem lá. Ele procurou uma caverna boa, mas não encontrou nenhuma que servia para ele. Mas ele encontrou a caverna perfeita, lá na Weirest, uma caverna pequena, com poucos visitantes. Era o lugar perfeito para Cave Dweller morar. Ele se alimenta de pequenos carnívoros, como o Dakota Raptor, Majungasauro, Megalossauro e os outros raptores do jogo. Ele não é muito de tentar batalhar com os carnívoros maiores, porque ele não é muito poderoso. Até mesmo um Acrocantossauro consegue bater de frente com o Cave Dweller. Mas se ele usar 100% do seu poder, ele consegue solar até um girafa titã. Ele não tem muitos poderes, pois é especialista apenas em combate corpo a corpo, e não em poderes psionicos, como Deathstar ou as outras criaturas. Depois que Deathstar morreu, ele tentou vingar o seu pai, atacando o Unknown, mas saiu gravemente ferido, mas não morreu. Ele conseguiu escapar para sua caverna e despistar Unknown para não ser morto. Ele somente aparece quando outra criatura aparece perto de sua caverna, pois ele não gosta de visitantes. Se uma outra criatura chegar muito perto dele, ele vai atacá-la. Mas se a criatura insistir em ficar perto dele,
Aí sim, meu caro, ele vai te eliminar facilmente. Ele possui um rugido amedrontador que serve para intimidar os inimigos. O seu olho branco e brilhoso é o que destaca na noite. Imagine você de noite caminhando numa floresta e de repente avista uma criatura com um pontinho branco no lugar do olho e que brilha. Você provavelmente vai em direção para checar o que é. E quando você vê, você já tá morto no chão, com uma criatura rugindo para você. O quê? Serpens. A grande serpente do Dinosaur Mobile. Um ser muito poderoso. O mais forte então já visto. Serpens é uma enorme serpente preta com espinho cinza em suas costas, 2 patas dianteiras e 2 traseiras, 2 olhos vermelhos imensos e várias fileiras de dentes afiadíssimos. Ele mede em torno de 400 a 300 metros de comprimento e mais ou menos 7 a 8 metros de altura. Ele é enorme, a maior criatura já vista no Dinosaur e uma das mais poderosas, podendo ser derrotada apenas por The Goodsoul e Invictus, e possivelmente por Anical. Não se sabe todos os poderes dele, mas sabe que ele tem poderes para hackear canais, se conectar com a realidade e mover objetos da vida real. Existem teorias que ele foi a primeira criatura do Dinossauro, a mais antiga até então. Ele seria o original Devisor, substituindo os que você conhece. Ele seria o então dinossauro mais forte, sendo uma titã boa, mas que sofreu grandes danos pelo Invictus, que sofreu uma mudança enorme de tamanho e de poderes. O seu lugar favorito é atrás de montanhas, como o Doc. Ele já invadiu o submundo e derrotou o Void King, mas não o matou. Quem matou o Void King foi Anknell. Anknell já sabia que ele invadiria a ilha, então ele tentou defendê-la, mas não foi capaz e acabou tendo sua cabeça arrancada pelo fim. Serpens é mais conhecido pelo apelido O Fim, por ser o completo fim do Dinosaur Mobile. O seu prato favorito é saurópodes, pois eles são maiores e têm mais carne. Ele não gosta de caçar carnívoros rápidos, pois não é rápido que nem eles, mas ele pode atingir até 50 km por hora, sendo muito rápido se arrastando pela terra. Ele pode nadar, e se ele ficar em pé, ele pode atingir 400 metros de altura, sendo um ser imenso, atingindo as nuvens. A maioria das criaturas do mal são aliadas de Serpens, ou até mesmo criadas por ele. Devisor, The King of Land, Doc, Fire Spinel, The Deep Stabilizer, Ghost Megalosaurus e todas as outras criaturas foram criadas por ele. Ele significa a criação do Dinosaur Mobile, podendo banir e desbanir jogadores. Ele também criou outras criaturas para atacar outros jogos criados por The Immortal, como Hollansen Mobile. Ele foi derrotado por The Goodsoul, mas não se sabe se ele pode voltar para atacar o Dinosaur Mobile. Tem poucas lendas vivas. As únicas lendas que continuam vivas são Night Swimmer, Bloody Karcher e Cave Dweller. Serpens, a forma final do Anknell e Anical, a forma final do Anknell e a mais poderosa. Anical é a forma final do Anknell, um monstrão azul lá, muito bonito e legal. Ele não muda muitas coisas, mas ele fica muito mais bonito e legal. Também com muito mais expressões, além daquele Anknell feio, sem expressões, muito zoado aquele Anknell, mano. Anical é o ser mais poderoso já criado, capaz de derrotar Goodsoul, O Fim e até o Invictus.
Ele é tão forte que já deu um soco no Saitama e fez doer. O Saitama ficou com dor depois e foi ao médico. Entrou no Minecraft, encontrou diamantes e os minerou. Teve uma carona com o Godzilla no mar. Falou ok e matou o Cronos. Falou o nível de viadagem do Barry, do Stranger, do Cronos e o meu. Dançou TikTok. O negócio preto teve medo do Anakin. Conversou com o melhor largato de todos. Brigou com o Drevissal e quebrou o braço dele. Então agora você percebeu que Ankh-Não é o ser mais poderoso já criado. Capaz de transformar em tudo em pó. Que nem o Thanos. E ele é muito malvado. Ele tem enormes dentes para comer, porque ele come muito e come de tudo. Então, se você encontrar o Anakin, corre! E corre into um Venator, uma criatura assustadora que está no novo modo Legacy do Dinosaur World Mobile. Nova criatura que ninguém conhecia e que nunca foi vista por ninguém, apenas por um único jogador depois que o novo modo Legacy foi lançado. Eu acho que todos aqui sabem que o Dinosaur World não foi criado em 2020 ou em 2021. Ele é muito mais antigo do que as pessoas pensam. Então por isso, The Immortal, o criador do Dinosaur World Mobile e de outros jogos, lançou o modo Legacy, em que você podia ver modelos antigos do jogo, como os modelos Brick, que são os modelos de 2020. E mais daqui pra frente serão lançados os modelos Mesh, os modelos de 2020 a 2021. Mas enfim, um jogador, que não vou revelar o nome aqui, estava testando o novo modo Legacy. Estava explorando o mapa com o Alossauro até que avistou uma caverna. Ele entrou para checar e não viu nada. Então, quando estava indo embora, ouviu um barulho assustador. Barulho que ele nunca ouviu. Ou seja, nenhum dinossauro poderia fazer esse som. Esse jogador sabia muito sobre os dinossauros antigos. Ele era um veterano do jogo. Jogava no ano que o Dinosaur World foi criado, ou seja, em 2018 ou em 2019. Depois que ele ouviu esse barulho, ele ficou procurando para todos os lados o que tinha feito esse barulho. Então, depois que ele percebeu que não havia nada, foi embora. Mas aquele jogador ficou curioso. Ele queria saber o que aconteceu para aquilo fazer aquele som assustador. E então, umas horas depois, ele voltou no jogo e foi na mesma caverna. Ele procurou e procurou, mas não encontrou nada. E então, o mesmo barulho mais uma vez. Dessa vez o som foi muito maior, como se a coisa estivesse perto dele. Ele olhou para todos os lados, olhou para o lado, olhou para o outro e ele não deveria ter olhado para trás, que atrás dele estava a criatura. Aquele que estava fazendo todos aqueles sons assustadores. Antium Venator, uma criatura com 4 olhos roxos, vários dentes e uma pele rochosa para se camuflar na caverna. Depois que o jogador avistou aquilo, ele tentou fugir, mas não foi capaz de fugir daquela imensa criatura. O monstro era muito rápido e destruiu o corpo do Alossauro em segundos. Não estou falando em matar em alguns hits ou banir do jogo. A criatura simplesmente destruiu o corpo em pedaços, como se fosse um pedaço de vidro. O jogador ficou chocado e jogou o celular longe com medo. E depois, ele nunca mais avistou aquela coisa. E aí, você gostou da... Bom, vocês sabem que existem muitas lendas do mal, como Ancient Venator, Serpents e até mesmo Devastator. Mas existe uma lenda que é diferente das outras, uma lenda pura, uma lenda do bem. Esta criatura não tem um nome definido, mas apenas se sabe que ela tem muito poder.
Poder o suficiente que pode ser mais poderoso até mesmo do que Serpents e The Good Soul juntos. Esta criatura que estou me referindo não tem um nome. Mas se você quiser, você pode chamar ela de seu melhor amigo. E sim, eu já vou explicar o porquê desse nome. Mas bem, o seu melhor amigo é uma criatura baixa, verde, com um bico para baixo e vários olhos verdes. Esses olhos têm um brilho muito forte, como se fosse o brilho do sol. Tão poderoso que se você olhar diretamente para eles, você pode ficar cego. Mas bem, agora eu vou explicar o que essa criatura faz. Bom, existem vários relatos dessa criatura em muito tempo, e um deles foi relatado pelo jogador Dinosaur Fan _ 193. Este jogador era um iniciante e estava tentando aprender a jogar o Dinosaur World Mobile. Então, ele começou a sua jogatina explorando o mapa do Dinosaur World. Até que então, um Zug Tyrannus se aproximou dele e disse: Pelo visto, você é um noob. Um noob idiota que não sabe jogar. Dinosaur Fan ficou confuso e então perguntou para ele: O quê? Como assim, cara? Você é iniciante, deixa eu em paz. Não, eu não vou deixar você em paz. E tentou atacar o Dinosaur Fan. Mas na hora, algo aconteceu. Um brilho verde gigantesco surgiu do lado deles. E daquela luz, a criatura saiu e expulsou o jogador malvado do jogo para sempre. A criatura se aproximou do Dinosaur Fan e disse: Olá, amigo. Pelo visto, você é um iniciante do jogo. Se quiser, eu posso te ajudar. Dinosaur Fan aceitou a ajuda, e então a criatura guiou ele para os melhores lugares do jogo, para se proteger, como cavernas e outros lugares. Dinosaur Fan agradeceu, e hoje em dia ele é um dos melhores jogadores do Dinosaur World Mobile. Mas não, a criatura não ajuda somente iniciantes. Você pode fazer outra coisa para ela aparecer, como por exemplo, ajudar iniciantes. Digamos que você está jogando e depara com um iniciante que não sabe jogar ainda. Então você diz que vai ajudar ele a jogar. Você ensina ele e então o jogador iniciante fica bom no jogo. Alguns minutos depois, a criatura vai aparecer e vai te recompensar com alguma coisa. Pode ser com uma Game Pass, com Robux ou até com um item limitado do Roblox, como por exemplo um Dominus. A criatura somente aparece para pessoas boas. Então, se você for uma pessoa boa no jogo, pode esperar que a criatura vai aparecer e te recompensar com alguma coisa. Então, seja uma pessoa boa nos jogos, porque de repente você pode ser recompensado por alguma criatura. Drowned Sauropod, o saurópode afogado do Dinosaur World Mobile. Uma criatura neutra que só te ataca se você atacá-la primeiro. Uma das mais misteriosas criaturas do jogo. Drowned Sauropod é um girafa titã totalmente preto, com algumas partes em vermelho, como nos seus olhos, na sua boca e no seu pescoço. Ele é uma criatura que vive totalmente no mar, saindo apenas para se alimentar das vegetações. Ele aparece a maioria das vezes em lagos fundos, para ele poder caber, é claro. Mas às vezes ele vai aparecer na terra. É bem difícil, pois ele é uma criatura que se adaptou para viver na água. Mas mesmo assim, muitas pessoas acham que ele é uma creepypasta do mal. Mas não, ele não é malvado, ele é neutro. Ou seja, ele só vai te atacar se você atacá-lo primeiro. Então, pode considerar o Drowned Sauropod como uma lenda pacífica. Ele apenas não gosta que se aproximem muito dele. Ou seja, ele prefere ficar quieto na dele, comendo as folhas e nadando por aí. Mas você deve estar se perguntando, como um girafa titã ficou desse jeito? E bem, ele tem uma história muito triste. Uma das mais trágicas entre o Dinosaur World Mobile.
Ele era um girafa titã comum, que estava apenas explorando pelo mapa. Até que na praia ele avistou uma ilha, e ele tentou nadar até lá. Só que com o peso de um girafa titã, vocês já devem ter esperado o que aconteceu. Ele afundou no mar e muitas criaturas aquáticas o morderam, e então ele acabou falecendo. Mas o espírito dele não aceitou isso e continua vagando pelo mapa até os dias de hoje. Dentre todas as creepypastas, ele é uma das maiores, possuindo 15 metros de altura e 20 de comprimento. E como eu disse anteriormente, ele é uma criatura neutra. Mas, se você for um dinossauro herbívoro, especialmente o girafa titã, ele vai ser muito amigo seu. Ele vai te proteger a todo custo dos predadores. Ele ainda quer fazer amigos, mas pela sua aparência assustadora, infelizmente, ele nunca consegue. Giant Sauropod também já enfrentou Ankh-Now, mas no fim da batalha, Giant Sauropod foi o vencedor, por ser muito maior e mais poderoso. Então foi isso, não tem muito o que falar dessa lenda, porque ela é realmente muito misteriosa. Então é isso. O grande Megalodoctodus, o grande Megalodon do Dinosaur World Mobile. Dinosaur World Mobile tem muitas lendas, inclusive uma delas mora na água, que é o Night Swimmer, mas existe outra que rivaliza com ele pelo oceano, e ele se chama Octodus, um enorme megalodonte, todo preto, com seus espinhos vermelhos escuros e um olho aterrorizante. Com várias fileiras de dentes na sua boca, ele usa esse atributo para matar facilmente os jogadores. Ele tem por volta dos seus 25 a 30 metros de comprimento, sendo assim um pouco maior do que um megalodonte normal. E ao contrário de um megalodonte comum, Octodus não gosta de águas quentes. Ele mora no fundo do oceano, lá nas águas frias. É muito difícil do Octodus matar criaturas terrestres. Ele somente caça os lagartos aquáticos e os tubarões do jogo. Ele geralmente briga com o Night Swimmer pelo seu território, criando assim uma rivalidade entre eles. Porém, muitas vezes, Octodus ganha por ser muito maior e mais poderoso. Não se sabe a origem de Octodus. Não sabemos se ele já existia faz tempo no jogo ou se ele foi criado por Serpents. Mas sabemos que o seu poder equivale a Ankh-Now e Night Swimmer, ou seja, ele é extremamente poderoso. Isso porque, quando ele estiver no mesmo servidor que você, as águas do mapa inteiro vão ficar pretas, extremamente escuras. De uma forma bem parecida com o que o Bloody Crusher faz, deixando seu jogo inteiro vermelho. Aqui no canal Dux, temos uma série de animações chamada Discussão das Lendas. No primeiro episódio, todas as lendas canônicas estavam discutindo qual era a melhor lenda. No segundo episódio, a mesma coisa, só que com alguns argumentos meio duvidosos. No terceiro episódio, Anikan é o principal vilão. E no quarto episódio, Octodus vai aparecer na série. Eu estou muito ansioso para apresentar esse personagem na série. E isso porque eu gosto de tubarão.